Porque nós lemos 3 capítulos? Porque esses 3 capítulos tipificam bem a nossa vida quando a gente olha para Abraão. Abraão vai conhecer o Deus do antes, o Deus do durante e o Deus do depois. Só para ver se você está ligado. No capítulo 12 ele é o Deus do? No 17 ele é o Deus do? E no capítulo 21 ele é o Deus do? Nós vamos ver a revelação de um Deus que não deixa. Nós vamos ver a revelação de um Deus que é responsável para chamar, começar, ir com você e não te deixar depois que acaba. Essa é a manifestação do Senhor em Abraão. Agora veja, você não pode acreditar que esta aliança Deus fez só com Abraão, porque quando ele apareceu a Abraão, ele fez essa promessa, completa para mim, ele fez quando ele apareceu a Abraão, ele fez essa promessa. A promessa que ele entregou a Abraão era tão grande, tão grande, tão grande, que a casa de Abraão não era o suficiente para conter essa promessa. Então ele disse: em ti serão benditas todas as famílias. Ele falou somente as famílias hebreias? Ele falou somente as famílias judaicas? Não, ele disse todas as famílias. Ele estava generalizando a família. Ele estava falando de mim, ele estava falando de você, ele estava falando da família de Conceição de Jacareí, ele estava falando das famílias de Angra dos Reis, ele estava falando das famílias do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Ele englobou todo mundo porque a promessa era muito grande. A promessa era muito grande. Irmã Camila, o que isso tem a ver com a minha vida? Você é portador de uma promessa maior do que você. Aleluia! Você é portador de uma promessa maior do que você. E o fato de não ter estado lá para ouvir o que foi dito não te exclui de viver o que Deus está para cumprir nestes dias. Oh, aleluia! Quando o Senhor aparece a Abraão, aqui nós vamos ver a revelação do Deus do antes. Que Deus é esse? O Deus que se revela antes mesmo de falar para a gente o que vai fazer. Você talvez ainda não tenha conhecimento pleno de quem é Deus, mas o Senhor já tem conhecimento pleno de quem é você. Lembra quando ele apareceu a Jeremias? Ele disse: antes que te formasse no ventre eu te conheci. O Senhor está dizendo: eu sou o Deus do antes. Eu vou falar de novo e daqui a pouco você vai entender isso muito melhor. O Senhor está dizendo a alguém aqui nessa noite: eu sou o Deus do antes. Eu sou o Deus de antes do teu pai, eu sou o Deus de antes da tua mãe, eu sou o Deus de antes você saber que eu sou, eu já era. Eu sou o Deus de antes de você me adorar, eu sou o Deus de antes você saber para que você foi chamado. Eu sou o Deus que já traçava um futuro para você, antes de você saber se ia dar certo ou não, se era o que você queria ou não. Irmã Camila veio pregar a doutrina da predestinação? Não, porque eu não creio. Vim pregar a doutrina do Deus fiel, do Deus paterno, do Deus criador do céu e da terra, que conhece os seus filhos e que os chama antes deles terem consciência desse chamado. Então o que Deus está dizendo? Deus está se responsabilizando, e o que ele está dizendo para Abraão é: Abraão, vai dar certo. E por que vai dar certo? Porque eu já tracei esse plano antes. Antes de você me conhecer, antes de você entender, antes de você crer, este plano já estava traçado para você. Então quando o Senhor aparece a Abraão, o que ele está falando, o que ele está propondo a Abraão é o seguinte: você está disposto a seguir o plano? E é isso que o Espírito de Deus está falando para algumas pessoas aqui que também receberam da parte de Deus uma promessa. Ele diz assim: não tem como dar errado. Eu tracei esse plano antes de você chegar à compreensão. Agora, eu preciso saber se você está disposto, se você está disposta a seguir o plano. Deus cria pontes para os lugares que a gente quer chegar. Deus é o dono dos métodos para realizar coisas que a gente quer fazer, mas não sabe como. Só que para isso Ele está nos dizendo: você está disposto a seguir o plano? Seguir o plano aqui significa você está disposto a obedecer. Deus não pediu a Abraão um carro, Deus não pediu a Abraão uma casa, Deus não pediu a Abraão nenhuma oferta de sacrifício até então. Tudo que o Senhor havia pedido a Abraão desde o dia em que chamou, para que ele fosse bendito em todas as nações, para que todas as nações e famílias fossem benditas por causa da bênção de Deus sobre a vida dele. Tudo que Deus estava exigindo de Abraão era apenas uma coisa: obediência. Obediência.
A primeira palavra de Deus em direção a Abraão foi uma palavra de ordem. Completa para mim, uma palavra de ordem. Por que Deus faz isso? Porque Deus não vai te confiar uma palavra de bênção se Ele vê que você não tem capacidade de obedecer. Deus não disse, farei de ti uma grande nação. Deus disse, sai da tua terra. Deus não disse, vou eu te dar vitória. Deus disse, sai do meio da tua parentela. Primeira palavra de Deus em direção a Abraão foi uma palavra de ordem. Por quê? Deus vai avaliar nossa capacidade de obediência para saber se nós temos condições de receber aquilo que Ele quer nos dar. Então, primeiro a ordenança, sai e vai. São as 3 palavras de ordem do versículo que nós lemos. Sai e vai. E por que eu vou fazer isso? Aí ele diz assim, mostrar-te-ei. Ele disse onde era? Ele falou onde era? Ele disse, eu só vou revelar se você sair, for e caminhar. O que ele está dizendo é, o que eu tenho para revelar na sua vida, você só vai descobrir enquanto caminha. E você só vai ter força para caminhar em direção ao destino que eu estou dando, se você tiver capacidade de me obedecer. Deus trouxe alguém aqui para dizer, ei, o problema não é maldição hereditária, o problema não é cadeia antiga, o problema não é trauma, não é porque sua avó fez roncó, porque o seu tio era bruxo, porque o outro era satanista. Aí, irmã Camila, mas o mundo espiritual não funciona assim. Eu sei como é que o mundo espiritual funciona, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E segunda coisa, a palavra de Deus orienta acerca de todas as maldições e entravamentos que nós conhecemos. A Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra lugar de repouso na nossa vida. Irmã Camila, então o que é que está acontecendo? O Senhor está dizendo, ei, o problema é que você quer me trazer uma série de sacrifícios para chegar ao lugar em que eu coloquei. Agora veja, Davi vivia no tempo da lei. Davi ofertava holocaustos diante do Senhor. Ele queimava boi, ele queimava ovelhas, ele queimava vacas, ele queimava vísceras de carneiro. Mas quando ele pecou e caiu e compôs o Salmo de número 51, ele viu que a presença de Deus não voltava para a sua vida. Ele viu que a presença de Deus não voltava para a sua casa. Aí ele vai colocar-se diante do Senhor e vai compor um outro salmo. E este é o salmo da sinceridade. Ele diz assim, tu não te comprases em sacrifícios. Eu estou falando de alguém que nasceu no tempo da lei, de alguém que para pedir perdão de pecado tinha que levar 2 bodes para o altar. Este vai abrir a boca e vai dizer assim, tu não te comprases em sacrifícios, porque se tu te comprasses em sacrifícios, holocaustos eu te daria. Só que ele já deu e não teve resultado. Aí ele diz assim, mas os corações quebrantados e o espírito reto, esses eu sei que são louvor e adoração ao teu nome. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu sacrifiquei até aqui, mas o meu espírito não foi coerente com a minha oferta. Então agora eu quero me quebrantar diante de ti. Recebe o meu espírito, recebe o meu quebrantamento. Por quê, irmã Camila? Porque com o passar do tempo é tanta campanha gospel, é tanta simpatia gospel, é tanta urubuzada gospel, que a gente começa a colocar isso em prioridade, achando que o nosso relacionamento com Deus tem que estar baseado nas ofertas que a gente entrega, tem que estar baseado nas campanhas que a gente faz. Quantos jejum para botar Deus na parede? Teu jejum não bota Deus na parede. Teu jejum te capacita a esperar, mas não obriga Deus a fazer uma coisa que não está no tempo dele fazer. Quantas vezes o nosso comportamento com Deus é um comportamento de barganha? Porque a teologia triunfalista do século 21 está nos instruindo a adorar a Deus nessa maneira. Oferta e sacrifício, é cabelo crescido, é barba comprida. Irmã Camila, você é contra os votos? De maneira nenhuma, mas voto nenhum vai substituir um comportamento de obediência. O Senhor está dizendo, primeiro me dá a tua obediência, depois você me apresenta os teus votos. Primeiro me dá a tua obediência, depois você deixa a barba crescer. Primeiro me dá a tua obediência, depois você bota a gravata. Primeiro me dá a tua obediência, depois você usa a saia comprida. Primeiro me dá a tua obediência, depois você deixa o cabelo crescer. Eu não quero oferta incoerente. Nós estamos para viver um tempo do cumprimento das grandiosíssimas promessas de Deus. Eu falei grandes, eu falei o quê? Eu falei o quê? Deus não nos chamou para ser medíocres, para ser cristãos medianos. Deus nos chamou para ser referência nessa terra. E por que nós não estamos vivendo? Porque estamos substituindo o nosso relacionamento com Deus por sacrifícios. Obediência, qual é a palavra? Vem com força, qual é a palavra? Obediência. Quando Deus chamou Abraão, não lhe pediu nada.
só lhe exigiu uma coisa, o quê? Obediência. Só que é mais fácil botar galho de arruda atrás da orelha. É mais fácil jogar sal grosso por trás das costas. É mais fácil ter vassoura de fogo, rosa ungida, meia do milagre.